Estamos de volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre as questões dos santos, o culto aos santos, por que a igreja adota e permite a questão das imagens. A gente já, nos blocos anteriores, já entramos nas principais questões, mas faltam algumas ainda para a gente completar o nosso raciocínio. Tem aí, durante a nossa conversa, os nossos contatos, nossa linha de comunicação, telefone, e-mail e também o WhatsApp. Manda para a gente, se der tempo a gente ainda fala aqui sobre a sua dúvida. Durante aqui a nossa conversa, Padre Wander, eu peguei destaquei algumas perguntas aqui, mas eu estou fazendo o seguinte, eu estou resumindo a dúvida da maioria das pessoas e traduzindo em perguntas aqui para que a gente possa atender o maior número possível de pessoas. Por exemplo, eu queria no início desse último bloco, nós já falamos das imagens, da diferença que tem do culto aos ídolos e do culto às imagens e das pessoas que foram cheias de Deus, que viveram bem o Evangelho, da proibição bíblica, da contradição que seria, a gente teria que admitir que Deus se contradiz se a gente negasse a questão das imagens, basta a gente consultar Êxodo, enfim, um monte de coisa. Mas tem um aspecto que tem a ver com as relíquias, porque desde o início do cristianismo a igreja permite o uso das relíquias. Aliás, em cada altar das igrejas, isso vale para o mundo todo, no altar das igrejas sempre tem uma relíquia, um pedacinho de um osso de um santo. Geralmente nos altares são de santos mártires, que foram martirizados em nome da fé. A igreja permite esse culto às relíquias. Esse culto às relíquias faz parte daquilo que a gente disse agora há pouco, do culto da dulia, porque lembrando, latria, adoração só a Deus, dulia, a veneração que a gente tem aos santos. Aos servos. Aos servos, aos santos, aos servos de Deus. Aquelas pessoas que foram bem próximas e viveram bem o Evangelho, próximas de Deus e viveram o Evangelho, e a hiperdulia, que é um respeito maior à Virgem Maria. E a questão das relíquias, como fica, padre? Então, o que acontece é que os 3 primeiros séculos da igreja foram séculos de perseguição duríssima do Império Romano. Pelo menos 4 perseguições que irrigaram o solo europeu com o sangue dos mártires. E a palavra de Deus, que sempre sustentou e alimentou esses servos no combate contra as trevas, contra o mal, que sempre os fundamentou, sempre deixou clara a esperança da ressurreição. E, Eric, nos primeiros 3 séculos, a igreja viveu nas catacumbas, de tal maneira que os altares eram os túmulos dos mártires. Para dizer que, no fundo, eles foram fundados em Cristo, suas vidas plenas, novas, foram fundadas, alicerçadas em Cristo, porque o próprio altar faz menção àquela pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo, ok? De tal maneira que, se vem a promessa da ressurreição, e se nós vamos participar gloriosamente da vida eterna em corpo e alma, após o juízo final, quando gloriosamente o nosso corpo se unirá à nossa alma e participará para os santos, para aqueles que forem julgados dignos da ressurreição e da glória celestial, participará da vida plena e eterna, nós temos que pensar que as relíquias fazem menção ao quê? Vou falar de uma forma muito simples, ao triunfo da graça e da palavra de Deus daquela vida. Tanto é verdade que se recorreu e se recorre às relíquias, em muitos casos nos rituais de exorcismo, por quê? Porque se está esfregando na cara de Satanás. Nessa vida aqui, você perdeu. A graça, a palavra de Deus, o Evangelho triunfou. Esse aqui vai ressurgir gloriosamente. O fragmentozinho que nós temos daquele corpo que foi crucificado, que sofreu as chagas de Cristo, que sofreu na sua vida a marca do Evangelho, vai ressurgir glorioso. Eu tenho várias relíquias na minha casa, ok? Estão à cabeceira da minha cama. E sempre que as contemplo, que as venero, me sinto muito mais perto de Deus na comunhão dos santos. A gente passou por essa questão da comunhão dos santos, a gente mereceria até voltar nessa questão em outra oportunidade, mas faz parte do credo da Igreja Católica, a comunhão dos santos, né? A gente está vivendo, ao pensar nisso, o coração do que a Igreja ensina. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A família de Deus não se divide. Aqui não tem cada um por si e Deus por todos, não. Deus por todos e com todos. É
É esse o sentido da nossa fé, Eric, ok? Então, quando nós voltamos ao dogma da comunhão dos santos, eu torno a dizer, significa que nós fazemos parte e pertencemos ao mesmo Senhor. Ô padre, já ficou bem claro aqui, eu acho, mesmo que algum amigo telespectador ache que não ficou claro ainda, esse programa vai ficar disponível na internet. Perfeito. Você pode assistir depois e repassar só um cada detalhe. detalhe. Pois não. É tão pouco pretensão nossa querer que fique... Porque para quem não quer que fique claro, não vai ficar claro nunca. Santo Inácio de Loyola disse uma vez, mas para quem não acredita, não há razão que o convença. Quer dizer, a gente pode dar 3.500 razões, mas quem já chegou aqui decidido a não aceitar, a não se deixar convencer, podemos ficar aqui até semana que vem e não vai mudar nada. Não faz diferença, né? Não vai mudar De qualquer nada. forma, o programa vai estar disponível na internet, daqui a pouquinho eu relembro o endereço, para que você possa assistir cada detalhe se preciso. O senhor já explicou bem a questão das imagens, nós já entendemos a questão também do culto aos santos, mas houve no período da igreja, isso não tem a ver com a reforma protestante. Antes mesmo da reforma protestante, por volta do século VII, estendeu até o século VIII, vamos dizer assim, uma crise na questão das imagens. O Império Romano no Ocidente já havia caído, mas nós estamos naquele período em que o Império no Oriente, o Império Romano do Oriente ainda tinha muita força. O Império Bizantino, o período de Bizâncio. E nesse período lá em Bizâncio, houve uma crise em relação às imagens, o período conhecido como iconoclastia. Ou seja, um período que disseram assim, nós não queremos usar as imagens apoiando o nosso culto, de tudo que a gente já falou, que a gente já explicou aqui no programa. Por que isso aconteceu e como é que terminou esse episódio? O que aconteceu, Eric, é que surgiu numa parcela do Oriente por contaminação, já por inflamação de alguns, vamos dizer, de algumas outras parcelas pequenas do rebanho que haviam se separado, ok? Existiu uma revolta nascida de uma distorcida interpretação das Escrituras em relação à questão das imagens, que no Oriente são os ícones. Qual a diferença? Os ícones, depois, se conseguissem projetar algum... A gente tem aqui no nosso cenário, aqui, a gente botou alguns ícones aqui. Ok. Que está aqui no nosso cenário, inclusive ícones bizantinos. Ícones bizantinos, está na tela? Tá, não, a gente está vendo aqui só no cenário, né, diretor? Acho que a gente não tem na tela, não. Okay. Só no cenário a gente tem. Estão aí os ícones, quer dizer, essas imagens planas que aparentemente são pintadas, que não são pintadas, são escritas. Essa é a espiritualidade, a mística oriental, católica oriental, que eles são escritos como se fossem os evangelhos. Bem, o que aconteceu foi que se começou por parte de uma determinada seita a se atacar e a destruir esses ícones, Eric. A se atacar e se destruir esses ícones. E se criou uma guerra contra eles. Mais uma vez motivada por uma heresia, por uma distorcida interpretação da verdade revelada e do papel das imagens na história do Evangelho. Bom, São João de Damasco, o grande São João Damasceno, foi quem interveio de uma forma mais veemente já no século VIII, e durante o período do último concílio chamado Cristológico, e fez uma belíssima apologia, uma belíssima defesa sobre a questão das imagens, sobre a importância. O Evangelho, ele dizia que as imagens são o Evangelho, as escrituras dos analfabetos e dos iletrados. E tem muita gente que basta olhar para uma imagem e já se percebe e vê isso. Eu quero, se você me permite, ler só um trechinho aqui de um comentário. Tá certo. Que diz assim: alguns santos dos primeiros séculos afirmavam que as imagens da Bíblia, da Via Sacra, de Jesus crucificado e dos santos, são um único livro que também os pobres e analfabetos entendem e aproveitam. Isso vale ainda hoje para milhões de pessoas. O que São João de Damasco, o último padre da igreja no Oriente... É o final da patrística. O final da patrística. Logo depois vai vir aquele período conhecido como escolástica. Como a escolástica. Né? O que ele vai dizer é que realmente é isso, o papel evangelizador, o papel catequético que eles possuem no ensinamento da palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, é insubstituível. Até porque quando nós investigamos as catacumbas, aqui, as catacumbas de São Calixto em Roma, das mais antigas, nós já vemos ali a presença de imagens pintadas de maneira rústica, é claro, bem menos
desenvolvido nas próprias paredes das catacumbas. Muito bem. A Érica Cavalcante, ela é de Campina Grande, na Paraíba. Ela gosta muito do nosso programa, elogia aqui bastante o programa, diz que ela sempre aprende aqui conosco. Eu agradeço a tua audiência, viu, Érica? Eu vou traduzir aqui a pergunta dela, porque é um pouco grande, em outras palavras. Claro. Sendo ela católica, ela ficou preocupada pensando assim, olha, se Jesus Cristo é o único mediador, então quer dizer que eu não posso pedir uma oração diretamente ao santo? Deve. Não vai ferir essa história de novo? Ainda voltando àquela questão? Não vai ferir. Minha irmã. Érica, né? Isso. Érica, quando você pensar em mediação, isso te tranquiliza. Eu volto a fazer a comparação. Quando Deus confiou a Moisés o poder de condução de seu povo e de ser instrumento para que ele operasse maravilhas, como foi a abertura do Mar Vermelho, Deus não estava em nada diminuindo o seu poder, a sua glória ou sua autoridade, mas estava participando deste poder, alguém que ele escolheu para isso. Alegra, olha aqui, querida, alegra o coração de Deus que nós recorramos aos amigos aos quais ele confiou os nossos cuidados para que eles nos ajudem no caminho da salvação. Alegra o coração de Deus. É sinal de fé, de compreensão da Escritura e da nossa tradição. É sinal de discernimento e de clareza recorrermos à intercessão dos santos. É sinal que nós entendemos o que Deus designou, aquilo que Ele estabeleceu sobre nós. Fique serena e continue devotamente recorrendo àqueles a quem você sempre pediu a intercessão. O Otávio Gomes da Silva, ele mandou uma pergunta que eu achei bem interessante. A gente deixou bem claro aqui já diversas vezes. Latria, o culto de adoração só a Deus. Dulia, o culto de respeito, veneração, que a gente presta àquelas pessoas que antes da gente já foram agraciadas com as virtudes heróicas, viveram bem o Evangelho, aprofundaram e vivem na glória de Deus como amigo do próprio Cristo. Essa é a dulia. E a hiperdulia, que é um respeito grande. A grande veneração. A grande veneração à Virgem Maria. Aí o Otávio faz a seguinte pergunta. Ok, mas e quando a gente faz, a gente usa uma imagem do próprio Cristo? Ele dá o exemplo. A imagem, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus. Ele é uma imagem, mas é de Jesus que é Deus. Ela deve ser adorada ou apenas venerada? Então, muito boa, muito inteligente a pergunta do Otávio Gomes. Otávio, muito boa. Como aqui nós estamos falando especificamente em relação às imagens, salvaguardando que elas são um canal, um meio, a imagem nós veneramos. Você venera aquela imagem que remete ao único e verdadeiro Deus que você adora e você serve. E aí você adora Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, no tabernáculo, onde Ele está vivo, da maneira como Ele estabeleceu estar. Em relação à imagem, salvaguarda-se a expressão de uma hiperdulia para a imagem, certo, para o que ela representa ali naquele momento, para o símbolo que ela significa. Por quê? Porque, no fundo, quando nós dizemos que nós veneramos aos santos, a imagem é só o canal, o instrumento de sinalização para a presença e a comunhão que temos com eles em nossas vidas. Ok? Ô, padre, eu vou fazer um outro resumo aqui que eu disse que para colocar um monte de dúvida numa pergunta só. Tá certo. Em outras palavras, com nossos telespectadores, gente, muitos protestantes participando do programa hoje, claro. É normal, como eu disse, todos são bem-vindos, né? Muitos tratam com respeito, outros nem tanto, mas não tem problema não. Não tem importância. Ô padre, chegou bastante o seguinte sobre a Nossa Senhora Aparecida. Sim. Né? A imagem da Virgem Maria, representando em Aparecida, a padroeira do Brasil. Eles estão dizendo o seguinte, a gente não vê que a pessoa vai até a imagem de Aparecida, se ajoelha, é como se estivesse adorando. Quando a pessoa presta aquele culto, ela não pode exagerar, não acaba adorando mesmo a Virgem Maria nesse caso? Meu querido, se falar de exagerar, pera lá. Primeiro, qual o seu conceito de exagerar? Exagerado tem em qualquer situação da própria vida. Tem. E tem muitos exagerados. Tem os exagerados da Bíblia, que caem numa idolatria enorme em relação à Bíblia, que ficam lá parados diante dela, se prostrando como se estiver assim, diante de sei lá do que, de uma... A Bíblia é a palavra de Deus, queridos. E revelada. E temos todo o amor e aguardamos com toda a sacralidade. Mas Deus está acima dela, hein? É bom ter claro isso. Deus está muito acima dela. Então, se nós queremos olhar por esse prisma, se daquela multidão de boas almas que vão lá, que muitos não têm uma catequese suficiente,
não têm uma orientação doutrinária suficiente e que se comportem de uma forma meio estranha, se for levar por aí a coisa toma um rumo realmente ruim, de coração. Sim, tem exageros? Tem. Eu falei aqui já na primeira parte do programa. Se você ouvir alguém dizendo que adora Santa Rita, Santa Teresinha, ou vou mais longe ainda, hein? Se você ouvir alguém dizendo que adora Nossa Senhora, pode corrigi-lo, porque Nossa Senhora já corrigiu. Além disso... Porque Nossa Senhora já vai ter dito, não, filho querido, você adora ao Senhor seu Deus. Ela disse lá nas vozes somente de Caná, a Ele. Né? Fazer tudo o que Ele vos disser. Não, né? e somente a Ele, fique tranquilo. Aliás, quem é que apenas olhando numa multidão de pessoas que estão diante, por exemplo, lá de Nossa Senhora Aparecida, quem é que tem a régua de medir o que está certo e o que está errado? Quem é que tem essa regra da ortodoxia para falar, olha, aquele ali está certo, aquele ali está errado, aquele ali adorou, aquele ali fez o certo? Impossível, né? Impossível. Até é um ato muito orgulhoso. Tem um monte de católicos mandando aqui mensagem. O que eu vejo assim, se me permite. Pois não, vai lá, padre. Me permite. O que eu vejo assim é que, talvez em muitos desses eventos até protestantes, que envolvem chavões, grandes medalhões da música gospel, pentecostal, o que se vê ali é a adoração que não acaba mais a essa gente, hein? Tem gente chorando, se descabelando, querendo pular em cima, dizendo, fulano que está ali cantando, oh, meu Deus, quiser eu mando imagem. Além do que critica, por exemplo, quando vê um católico diante da imagem de Nossa Senhora, mas não critica quando vê alguém diante de uma formiguinha escrito Deus é fiel. Aí tudo bem, né? Mas deixa pra lá. Mas isso aí, vamos em frente. Ô, padre Wander, bom, duas coisas. Um monte de católico, assim, querendo inflamar aqui com a gente. Não, mas a gente já entendeu, católico não adora a mesma imagem, isso está claro, tudo mais, mas a gente está fazendo para aqueles que já entenderam, tá beleza, para aqueles que também não entenderam. Então, tem que ir com calma. Mas olha, os nossos queridos irmãos separados, por Deus, hein? De maneira nenhuma se sintam rechaçados, bem-vindos a participarem conosco nesta noite. Certamente. A gente já não tem muito tempo, mas acho que dá tempo de responder essa, quem sabe mais uma. É o Eli Rodrigo, ele é de São Paulo. Ele queria que o senhor falasse sobre a questão da serpente, a serpente de bronze do Antigo Testamento. Tem alguma relação com tudo que a gente disse aqui? Sim. O que acontece é que cai na mesma explicação do Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4. Existia, infelizmente, um culto idólatra à deusa cobra, vinda da região dos caldeus. Exatamente daquela região onde Israel se avizinhou. E tanto é verdade que quando Deus permite que as serpentes piquem o povo de Israel, é para que eles percebessem que a idolatria envenena e mata, hein? A idolatria envenena e mata. E quando manda construir a serpente é para dizer, nunca mais adorarão a isso aqui. Olha o que isso aqui provocou na vida de vocês. Foi única e exclusivamente por essa razão. Quem curou do veneno, quem curou do envenenamento não foi a serpente de bronze. A serpente de bronze era para dizer, coloquem os olhos nisso aqui e ponham sua confiança nisso aqui e vocês morrerão envenenados pela idolatria. E tanto é verdade, Eric, que, por exemplo, eu visitei, me permite comentar? Eu visitei o México, fazendo um curso sobre os evangelhos, especialização, e o principal culto idólatra da civilização asteca que ali viveu era a deusa cobra, o templo da serpente emplumada, onde todos os anos, olha aqui o dado da idolatria, se sacrificavam 20.000 vidas no templo da serpente emplumada. Quando Nossa Senhora aparece na cidade do México e ela revela o seu nome num determinado momento, o seu nome, Guadalupe, na linguagem asteca, significa eu esmaguei a serpente com os pés. Eu pisei, Cuatlaticil, eu pisei a serpente com os pés. Significa dizer, eu pisei a idolatria, que tira os olhos e o coração de Deus. Não só respeitar a cultura local, mas como também vir em socorro de uma heresia. De uma idolatria. Cometida numa idolatria, de um mais que uma veneno. heresia. Padre, o nosso tempo está terminando, mas quero fazer essa pergunta para o senhor ainda. O Euclides... Nós estamos só começando. Pois é, o tempo voou. Estamos só começando. O Euclides Fonseca, de Paraisópolis, Minas Gerais, entre outras coisas, ele diz assim, é possível a gente saber quando que a igreja estabeleceu o culto às imagens? A gente consegue identificar no período histórico quando foi isso? Primeiro, não é que a igreja estabeleceu e aí se começa. Deus que entrega e revela e através as coisas foram acontecendo, muitas dessas coisas. O culto
as imagens, desde um primeiro instante, esteve presente na vida, na fé e na tradição do povo cristão. O que provavelmente acontece é que no século VIII, após a grande iconoclastia, é que, enfim, a igreja dá a palavra final sobre a sacralidade e a reverência que se deve cumprir às imagens de Nosso Senhor, aqui, de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos santos. Padre, para encerrar, os católicos que têm na casa, nós temos amigos telespectadores católicos, que cada um deles tem na casa agora uma imagem de Nossa Senhora, de Santo Antônio, ou qualquer outro santo, e que prestam um culto em respeito, de veneração, que é a dulia. Todos esses católicos estão ou não estão no pecado de idolatria? De maneira alguma, provamos biblicamente. Estariam na idolatria se estivessem com um ídolo do sol, com um ídolo da lua, se estivessem cultuando uma pedrinha de cristal ou uma maçãzinha com incenso acendido aos pés. Com imagem, querido, aquilo que Deus permitiu e que, mais do que nunca, mostrei aqui na Escritura, daqueles que o serviram e amaram de maneira alguma. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas acho que dá tempo talvez ainda de falar disso. Muitos também perguntaram, sabe o quê? Quando uma imagem que foi abençoada, tudo mais, se quebra, o que tem que fazer? Pode jogar fora essa imagem? Agora eu vou dar, faz o seguinte, procura o seu pároco e pede para ele uma orientação. Tá certo. Tá ok? Tá bom. Eu vou dar trabalho para os párocos agora, eu prefiro fazer assim, Eric. Ok? Tá bom, combinado. Procura os seus párocos e peçam uma orientação. Olha, padre, voou o nosso tempo, foi 1h30 de programa, não deu nem para a gente começar a conversa. Vou fazer o seguinte, põe para a gente aí, diretor, na tela, o nosso site aqui da Rede Século XXI, porque muita gente, além de muitos amigos protestantes que estão nos assistindo hoje, muita gente disse, olha, primeira vez que eu assisto esse programa e tudo mais. Então é o seguinte, a gente está ao ar aqui na Rede Século XXI, ao vivo, toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, como foi hoje. Tem um reprise também aos domingos, 9h30 da noite, o programa Eclésia. A gente sempre trata de assuntos relacionados à nossa fé. No site da Rede Século XXI, no portal rs21.com.br, vou repetir, www.rs21.com.br, que é o portal aqui da Rede Século XXI. Basta você acessar esse portal, daqui a pouquinho vai entrar aí para você no vídeo. Basta você acessar esse portal da Rede Século XXI, clicar em programas, depois você acha programa Eclésia, clicou em programas, depois clica em programa Eclésia. Lá tem um monte desses vídeos, explicando várias perguntas que não deu tempo de responder aqui hoje. Questão de purgatório, questão relacionadas ao corpo santo de Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia, questão relacionada a Nossa Senhora, intercessão dos santos em outras abordagens, enfim. Não deixe de acessar o nosso site, é gratuito, você acessa todos esses vídeos, estão divididos por tema certinho. Basta você clicar então em programas, acha o programa Eclésia e você pode assistir todos esses programas, tá bom? E o nosso e-mail, que entrou bastante aí no vídeo, que vai ser repetido daqui a pouquinho, por e-mail, durante a semana, e eu vejo que certamente o Padre Guido vai ter trabalho essa semana, porque o Padre Guido Montinelli, que é o nosso comentarista oficial aqui do Eclésia, ele responde, na medida do possível, também perguntas por e-mail. Então, se você quiser direto por e-mail uma resposta, você usa esse endereço, que é o eclesia@rs21.com.br, e o Padre Guido, na medida do possível, responde a sua pergunta. Aí pode ser desses temas que a gente tratou de hoje, ou de qualquer outro tema. Padre Wander, eu quero agradecer a participação do senhor mais uma vez. A gente tem bons programas com o Padre Wander lá no site, vale a pena você acessar e assistir, um monte de tema interessante. Agora só dá tempo do senhor encerrar para a gente, nos dando a bênção, por favor. Eu que agradeço a participação de todos, foi uma alegria. Espero nos encontrarmos novamente aqui no Eclésia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu não gosto de fazer uma pergunta depois da bênção, mas em 30 segundos, dos mais de 3.000 santos que tem na igreja, e muitos beatos, existe algum desses santos que não tinha devoção para a Virgem Maria? Sob hipótese alguma, senão não seria santo. Tá aí, valeu, Padre Wander. Ó, Padre Wander, como é que é o nome da sua paróquia mesmo, Padre Wander? Paróquia Verbo Divino, Chácara Santo Antônio, Diocese de Santo Amaro. Então o senhor está trabalhando na Paróquia Verbo Divino, se alguém quer da Redondeza e quiser fazer uma visitinha, pode ir lá visitar o Padre Wander. E eu quero agradecer aos nossos amigos telespectadores por mais um programa. Foi uma alegria estar com vocês. Na semana que vem, o tema também é interessante. O Padre Guido volta na semana que vem, o Padre Guido Montinelli, para falar sobre Maria Madalena, a figura de Maria Madalena, que também tem um monte de mito e lenda diante da figura dela. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Espero vocês, boa semana e até lá. Tchau, tchau.